O JC começa trazendo um assunto muito sério, muito delicado, que precisa da atenção de todos nós. É o seguinte, hoje, 10 de setembro, é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Eu sei, o tema é um tabu, mas a gente precisa falar sobre esse assunto, sobre saúde mental, sobretudo. Por isso, inclusive, que a campanha Setembro Amarelo foi criada. Quem vai trazer agora informações através de uma entrevista com um psicólogo, né? O repórter Simon Cavalcante, ao vivo, participando aqui com a gente dessa conversa. Boa noite para você, Simon. Oi, Linda. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que acompanha a partir de agora o Jornal da Correia. Pois é, a gente entra aí nesse assunto que é bastante delicado, que é um tabu ainda para a sociedade, mas que precisa ser discutido. Afinal, o suicídio, infelizmente, faz parte da nossa realidade. São dezenas de pessoas que todos os anos atentam contra a própria vida, né? Mortes que poderiam ser evitadas se elas tivessem tido o suporte necessário, se muitas pessoas que convivem com essas pessoas soubessem identificar, né, de que elas estavam precisando de ajuda. Então, para levar a informação, né, para muita gente, né, que não está numa boa situação agora, que se sente um pouco depressivo, que está passando por problemas mesmo, que não vê solução, enfim, então a gente vai trazer as informações porque sempre há uma saída. Então, sobre esse assunto eu vou conversar agora com Eudes Nascimento, ele que é psicólogo. Eudes, bom, a gente sempre fala, né, que é um assunto delicado, né, que isso envolve famílias, envolve muitas pessoas que se veem nessa situação de estarem passando por um momento de dificuldade, estão tendo esses pensamentos aí suicidas. Eu queria que você começasse dizendo assim, quais são os principais fatores? Muitas vezes as pessoas associam só a algum transtorno mental, como por exemplo depressão, e não necessariamente esse é o único caminho, né? Então quais são os fatores mais comuns? Boa noite. Boa noite, Simon. Boa noite, Linda. Bem, Simon, realmente, quando a gente fala em suicídio, sempre se associa a um transtorno como o transtorno depressivo. Mas não necessariamente pessoas que têm uma ideação ou tentam suicídio necessariamente estão com transtornos. Existem fatores de relacionamento, relacionado a trabalho, situação financeira. E hoje a gente está no mês de setembro, né, onde é colocado Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E hoje, exatamente, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, quando a gente fala em prevenção a suicídio, é justamente desmistificar aquela ideia de que as pessoas não teriam a capacidade ou que o sofrimento não deve ser ouvido, né? Então, essa campanha vem justamente para demonstrar à sociedade, de uma forma geral, que a gente precisa conversar sobre o tema e acolher essas pessoas que estão em sofrimento. Então, pessoas que quando às vezes traz um discurso de suicídio, um discurso que a vida não vale a pena, um discurso que a vida não tem mais sentido, né, existe muitas vezes, não existe um acolhimento. Entende-se que se a pessoa fala é porque a pessoa não vai fazer, isso é mito. Pelo contrário, né, essa pessoa deve ser acolhida e deve ser ouvida. Então, ouvir uma pessoa que está em sofrimento, ouvir uma pessoa que está em dificuldade, pode sim salvar uma vida. Então, é importante, a gente destaca nesse período de Setembro Amarelo, é justamente as pessoas a procurarem ajuda, a saberem que elas não estão sozinhas. E podem contar com amigos, familiares, com ajuda profissional e procurar outros recursos que venham auxiliar. Porque o sofrimento psíquico pode levar a ideias, né, em pensamentos intrusivos, como pensamento de morte, pensamentos destrutivos, né, que podem vir a desencadear um episódio desse de suicídio. Se existem alguns fatores que a gente pode identificar como sinais, além da própria fala, falta de estímulo, mudança de humor, né, sentimento de desesperança, que não vai ter alternativa, falta de perspectiva. Então, isso pode ser sinais. Então, para quem tem alguém próximo de si ou na sua família e percebe que há essa alteração de comportamento, que há essa alteração de humor, é importante ouvir. Agora, o mais importante é ouvir sem julgamentos, ouvir sem recriminar. É um ouvir no sentido de acolher, porque muitas vezes as pessoas que encontram em situação de sofrimento, elas têm receio de falar por serem julgadas ou recriminadas. Então, é a gente discutir nesse período esse tema e falar de
como nós devemos abordar e compreender que todos somos humanos e precisamos de acolhimento. Muito obrigado por conversar aqui com a gente. Como ele falou, é importante saber identificar esses sinais de quem alguém próximo, né, não está bem, e aí você pode, né, dar esse suporte. Ou então, se você está aí nos assistindo, se identificou com o que a gente está falando, você pode contar com ajudas importantes, como por exemplo do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que presta um serviço voluntário de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Você vai ter todo o sigilo, você vai conversar com voluntários que vão te dar esse apoio. Esse serviço é prestado através do telefone 188, pode ser aqui em João Pessoa, pode ser em Campina Grande também. Então, busca essa ajuda, conversa com alguém próximo, conversa com esse serviço, você não se sente à vontade em conversar com um amigo, com algum familiar, que com certeza que a gente tem que ter sempre essa consciência, né, de que há sempre uma saída, né, que para todo problema há uma solução. Então, busque ajuda. Linda, é com você aí no estúdio. É isso mesmo, assina embaixo, viu, Simon? Obrigada pelas informações e pela orientação, pelas dicas também.